Obrigada. Gente, uma alegria estar aqui, uma alegria poder falar um pouquinho para vocês de tudo aquilo que eu venho desenvolvendo no meu espaço, junto com a minha equipe. Elas estão aí. Levanta o braço para eu localizar vocês aí. Ah, tá lá, tia Cimeia, tia Manu, tia Michele. E estou um pouquinho nervosa, gente, porque, assim, é uma alegria muito grande mesmo. Eu estive conversando com a Esté e o Leon. A gente participou do Domingo Azul. E quando a gente fala de autismo, eu percebo que o caminhar de Deus é sempre com propósitos na nossa vida. E eu nunca... Se vocês me perguntassem há 13 anos atrás, eu ia falar que eu ia trabalhar numa empresa, em um RH, algo do tipo. E a minha vida foi sendo conduzida. Conheci o autismo como mediadora de uma menina em que todos falavam que era muito difícil. E depois de algum tempo ali com ela, que eu consegui ter resultados, eu me lembro que um dia sua mãe chegou para mim e falou: o que você faz com ela? O que você tem feito? E eu me lembro que eu olhei para ela e falei assim: olha, eu dou muito amor para ela. E, assim, a gente sabe que a gente precisa estudar. Eu, particularmente, gosto de estudar e venho estudando muito, porque eu quero sempre dar o meu melhor, quero sempre oferecer o meu melhor. Inclusive, eu trabalho formando também professores, pais. Eu dou cursos, capacitações no meu espaço, porque eu acredito que todos nós temos que aprender, todos nós temos que ser capacitados, todos nós temos que dar o nosso melhor. Porém, de nada adianta, foi falado aqui pela equipe de Itaperuna, da doutora Jéssica, de nada adianta se não tivermos amor. Acho que é a Pri, né, que falou. Se você tiver toda a formação, mas você não tiver amor pelaquela criança, você não vai alcançar um bom objetivo com ela, você não vai alcançar o seu objetivo com ela. Então, hoje, estar aqui, hoje, quando eu me levantei, o que o Senhor colocava no meu coração era o seguinte, inclusive é um salmo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. E quando eu cheguei aqui, que eu vi a banda, que eu vi tudo isso acontecer, meu esposo me perguntou: está tudo bem? Aí, você está nervosa? Eu falei: está tudo tranquilo, porque onde tem o Leon, onde ele está, onde a Esther está, onde essas pessoas estão, eu sinto sempre a presença do Espírito Santo. Né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Já falei um pouquinho, né, de quem eu sou, do trabalho que eu venho desenvolvendo. Como foi apresentada, né? Eu sou psicopedagoga, neuropsico e especialista no processo de alfabetização no TEA. Palestrante, terapeuta em aba, e tenho o meu espaço, que é o Espaço Estímulo Integrado. Entrando no nosso tema, eu vim falar um pouquinho para vocês o seguinte. Eu sempre falo isso nos cursos com as meninas que vão. O seguinte: nós, enquanto professores, enquanto pedagogos, nós temos uma carência muito grande na nossa formação ali de base, ali, na nossa formação acadêmica. Eu acredito que as faculdades, elas deveriam colocar mais essa questão dos transtornos, que deveria ser mais dito, ser mais estudado, para que possamos ser mais capacitados dentro já da faculdade, né, do ambiente ali. E isso não acontece. E eu me vi por muito tempo já formada como pedagoga, até mesmo no início da psicopedagogia, sem entender como esse cérebro aprende. Você, enquanto professora, você, enquanto mãe, você está ali estimulando o seu filho, você está ali fazendo uma atividade com ele, né? A escola envia aquela folhinha, você faz, a professora está ali na sala de aula fazendo aquela atividade, mas como é formado? E esse cérebro? Como esse cérebro compreende aquela informação que você está passando? O que esse cérebro está absorvendo? Quais as áreas desse cérebro que eu estou conseguindo trabalhar, que eu estou conseguindo excitar ali para levá-lo ao aprendizado? Então, isso é algo que sempre me angustiou muito.
e é algo que eu venho estudando, me aprofundando, e eu trouxe um pouquinho disso para compartilhar com vocês aqui hoje, que eu acredito que vai ser de grande valia, para que a gente possa, a partir de hoje, começar a enxergar as nossas crianças, começar a enxergar, principalmente, né, a gente está aqui no evento de TEA, como um ser aprendente, capaz de aprender, e que eu preciso saber quais as áreas eu estou ali trabalhando para que ele desenvolva tal habilidade, né? Então, vamos falar um pouquinho da formação cerebral. Um cérebro, isso aqui, gente, os primeiros 3 slides que eu vou falar para vocês, de todos nós. Todos nós temos uma formação, uma estrutura cerebral igual. Então, todos nós, uma formação cerebral. Nós temos um cérebro que tem 2 hemisférios, direito e esquerdo, 12 lobos, dezenas de giros, milhares de estradas de vasos sanguíneos, bilhões de neurônios, trilhões de sinapses e infinitas possibilidades. Dentro dessas possibilidades, o que nós precisamos, o que nós queremos trabalhar? Quais áreas nós queremos trabalhar? Um cérebro infantil, ele tem uma quantidade excessiva de sinapses provocadas pelos estímulos, que são passagens do impulso elétrico e químico entre os neurônios. Então, vamos lá. Eu até ouvi falar, assim, na minha graduação, sobre sinapse. Mas, Cíntia, uma criança, quando ela faz sinapse, ela aprende. Todos vocês, todos nós estamos aqui, né? Eu estou aqui desde quando iniciou, ouvindo as palestrantes. Eu estou fazendo sinapses. Eu estou conseguindo aprender, eu estou ali conseguindo conectar com informações que eu já tinha, linkadas a novas informações, e assim eu vou criando sinapses. E uma criança, quando nasce, todos nós, quando nascemos, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. E são esses neurônios que, quando se comunicam, que fazem a sinapse. E aí, por isso que dentro do TEA, né, a realidade do TEA, por isso que a gente fala da intervenção precoce. Por isso que a gente fala desse diagnóstico, né, desse diagnóstico quanto antes melhor. Por quê? Porque se eu, quando nasço com 86 bilhões de neurônios, a minha possibilidade de aprendizagem, ela é ampla. Eu costumo dizer que uma criança, ela tem um cérebro como uma esponja. Tudo aquilo que você vai passando para aquela criança, ela vai absorvendo. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Sejam experiências positivas ou ruins, as nossas crianças, elas absorvem. E no autismo não é diferente. Porque muitas das vezes a gente vê aquela criança que não é verbal, ou aquela criança que está ali com as estereotipias dela, que as coisas estão acontecendo aqui e ela está... E você acha que ela está ali alheia àquela situação. Mas, de alguma forma, essa criança ela também absorve. Ela também está ali aprendendo, ela também pertence a esse meio. Então, quando nós falamos ali da passagem do impulso elétrico e químico entre os neurônios, é exatamente isso. Vocês hoje estão aqui, como eu falei no início, né? Nós estamos desde de manhã ouvindo. Com certeza, algumas falas aqui... vocês já tinham ouvido falar. Eu sabia que era isso, mas agora ela falou que é isso. Ok. O que acontece nesse momento? Nesse momento, nós formamos uma sinapse. Eu fiz questão de colocar esse fundo nesse slide para que vocês possam observar. Ali é como é o nosso cérebro. É uma rede. E cada bolinha dessa... é uma sinapse que vai se formando e vai linkando. Então, nós vamos criando redes neurais. O cérebro infantil em desenvolvimento, ele é plástico, ou seja, capaz de reorganizar-se em padrões e sistemas de conexões sinápticas para melhor adequar o organismo em crescimento às novas capacidades intelectuais e comportamentais da criança. Então, cabe a nós... Seja você aqui mãe, pai, terapeuta, professor em sala de aula, que nós já vamos falar mais específico do processo de alfabetização, cabe a nós criarmos possibilidades de aprendizagem para as nossas crianças. Cabe a nós não
menosprezar a capacidade das nossas crianças, não achar que eles não vão ser capazes. Falando um pouquinho sobre alfabetização, a gente que, como professor, como educador, a gente escuta muito que a ansiedade, né, das famílias é exatamente essa. Meu filho vai ler, meu filho vai escrever. E hoje, como eu estou diretamente com esse público, eu escuto muito isso. Mas, olha, eu vou colocar ele aí para ele ler e escrever. Mas existem uma série de fatores, de habilidades que precisam ser desenvolvidas nessa criança até que ela seja capaz, até que esse cérebro esteja amadurecido para tal competência. E isso passa pelo corpo. Isso não é somente uma questão psíquica. É cognição, é corpo, é mente. Então, quando você, que é mãe aqui, que acha às vezes assim, eu estou botando meu filho lá, meu filho vai para lá só para brincar. Eu estou botando meu filho está na educação infantil. Eu escuto muito isso. E, infelizmente, as pessoas ainda pensam assim, que a educação infantil é uma perca de tempo, que a creche é uma perca de tempo, que a creche ainda é assistencialista, que a creche, a criança vai para lá somente para se alimentar, para tomar banho. Não. Nós precisamos mudar essa realidade. E o que eu sempre falo com as famílias é o seguinte: vocês, enquanto famílias, precisam buscar informações, precisam ser capacitados para, assim, vocês poderem cobrar, poder se impor, poder auxiliar essa criança. Mas não somente auxiliar essa criança com eficácia, mas também saber se aquele profissional, se aquela pessoa que está cuidando do seu filho, ela está apta realmente para aquilo. Porque o tempo das nossas crianças são preciosos, né? Esses primeiros anos de vida, eles são primordiais, como eu já falei. Então, nós também, enquanto profissionais, precisamos estar cada dia mais revendo a nossa prática. Não é vergonha nenhuma dizer que não sabe, não é vergonha nenhuma buscar uma ajuda, não é vergonha nenhuma você estender a mão, ler, fazer uma leitura, pedir um material emprestado, para que você possa se capacitar. Porque as crianças precisam da gente. E as famílias, elas depositam as esperanças dela também em nós, né? As famílias, no primeiro momento, elas não estudam sobre aquilo. Então, quando elas vêm muito angustiadas. Elas vêm querendo buscar um apoio, elas vêm confiando realmente que aquele profissional ele vai dar conta. E aí a gente tem que saber também até onde vai o nosso papel e até onde a gente dá conta. Uma fala mais cedo, acho que foi a Marcela que estava aqui, quando ela fala, né, que a terapeuta chegou e falou para ela que não estava dando conta do caso. Isso também é ser terapeuta de excelência, porque é você ter responsabilidade com o seu paciente. Então, a aprendizagem no TEA. O cérebro modifica-se sob o efeito da experiência, das percepções, das ações e dos comportamentos. Ou seja, a aprendizagem ela passa pelo corpo. Por isso que é tão importante que a criança ela saiba subir as escadas, que a criança pule, que a criança role. Por isso tem todo o marco do desenvolvimento, né? Por isso que existe o marco do desenvolvimento de acordo com os meses, depois com os anos. E é importantíssimo que professores conheçam esse marco. É importantíssimo que os professores entendam de desenvolvimento infantil. Porque como que você vai saber se essa criança está apta ou não para esse aprendizado, se você não sabe a idade que aquela criança está, quais habilidades, quais competências ela é capaz de desenvolver ou não. Então, hoje, quando eu falo aqui para vocês, eu falo também, uma fala também para motivá-los ao estudo, justamente nesse sentido, porque nós vemos uma aprendizagem ainda muito crua e mecânica. E talvez seja por isso que nós temos tanta defasagem nas escolas, porque nós não nos aprofundamos ainda no que é realmente esse aprendizado, em como estimular esse aprendizado. Reafirmo que a criança com autismo, sem dúvida, é capaz de aprender.
cada uma à sua maneira, desde que recebam um programa individualizado de intervenções intensivas. Tais condutas devem ser uniformes na escola, no lar e na sociedade. Ou seja, toda criança, todo cérebro aprende. Todo cérebro aprende. Existe uma frase que fala em relação ao tempo, né? Toda criança tem o seu tempo. Toda criança, o tempo ele é igual para todos. O tempo corre igual para mim e para você. Mas toda criança tem o seu ritmo de aprendizagem. Então, a forma com que eu aprendo é diferente da forma com que você aprende. Cada um de vocês que está aqui está absorvendo a minha fala de uma forma, de acordo com a vivência que vocês já têm, com pré-requisitos que vocês já trazem. Para cada um vai de uma forma. Ou seja, a criança com o autismo, ela, sem dúvida, ela é capaz de aprender. Mas nós precisamos entender de autismo e nós precisamos entender a individualidade desse sujeito para ter um programa para ele. Ou seja, é capaz, as nossas crianças com autismo são capazes de serem alfabetizadas? São capazes de serem leitoras? São. Eu tenho um caso para ilustrar aqui para vocês, que é um menino. Ele está com 8 anos agora, e no tempo da pandemia, a gente intensificou esses atendimentos com ele, justamente com o foco na alfabetização. E aí eu fiz todo um trabalho com ele dentro dos pré-requisitos, que é o que a gente vai ver agora. Quais são os pré-requisitos para a alfabetização? Então, dentro desses quesitos, eu já vou ler ali, vou falar de cada um deles para vocês, mas dentro de cada um dos quesitos que estão ali, eu, junto com os demais profissionais, eu mais no foco da alfabetização, né, da leitura e escrita, fui trabalhando com ele. Hoje ele continua no espaço, ele está no 2º ano, né, do ensino fundamental. Ele é assistido por nós lá, e ele, assim, a gente está conseguindo muitos ganhos com ele, a gente trabalha muito com imagens com ele, a gente tem trabalhado muito a linguagem, porque até o início do ano passado, ele não falava, ele apenas balbuciava, ou falava algumas pouquíssimas palavras soltas, e hoje ele já forma frases, hoje ele já, do jeitinho dele, ele já consegue se expressar para a gente de algo que aconteceu. Hoje ele já consegue compreender melhor a questão do tempo. Tanto é que ele, quando ele quer algo, ele fala, depois me dá, por favor. Então, ele já sabe que naquele momento não vai ser, então o depois. E são muitos avanços que nós estamos tendo com essa criança. E, assim, eu falo dele por quê? Porque uma criança que até o início do ano passado, como eu falei, era uma criança não verbal, uma criança muito estereotipada, ainda tem muitas estereotipias, mas vem se desenvolvendo cada dia mais. Então, quando nós temos conhecimentos, quando nós sabemos a forma certa de realizar o trabalho, a gente consegue, não no mesmo, como eu falei anteriormente, em questão de tempo, não no mesmo tempo. Eu não estou falando aqui que ele está no 2º ano, eu não estou falando que talvez até o fim do ano ele vai estar lendo fluentemente, ele vai estar escrevendo tudo. Eu não estou falando disso, porque nós temos que respeitar a individualidade, nós temos que respeitar o tempo da criança, mas nós temos que ofertar o conhecimento. Nós não podemos nos privar, não podemos privar as crianças do conhecimento, e de forma assertiva. Então, eu trouxe aqui para vocês os pré-requisitos para a alfabetização. Ou seja, quando uma criança chega para estar nesse processo de alfabetização comigo, eu avalio primeiro todos esses quesitos aqui para saber se essa criança ela está apta. No momento em que qualquer um desses ainda não está acontecendo, e repare nessa palavra, ainda, a gente tem que sempre usar esse termo, porque as nossas famílias, nós já recebemos famílias muito frustradas, nós já recebemos crianças muito cansadas. Então, quando a gente diz que não consegue, não alcançou, é algo muito pesado. E aí entra a questão da empatia. Então, quando a gente usa ainda,
A gente quer dizer o quê? Ainda não, mas vai. Ainda não, mas eu estou com você, a gente vai lutar e vai dar certo. Então, esses pré-requisitos para a alfabetização. O olhar. Vamos começar ali no olhar. O olhar dessa criança. Essa criança fixa o olhar? Ou ela apenas passa o olhar? O olhar, esse olhar, ele acompanha, ele faz esse olhar triangular, ele é capaz de me olhar, ele é capaz de voltar o olhar para o seu caderno, para a sua folha, ele é capaz de olhar para o quadro, ele se perde espacialmente ou ele consegue ter esse olhar atento. A imitação é algo primordial, a questão dos neurônios espelhos. Nós temos o tempo todo, se uma pessoa ao nosso lado ela começa a bocejar, automaticamente a gente já começa a bocejar também, porque são os neurônios em espelho. Então, o que nós temos que fazer? O tempo todo trabalhar com as nossas crianças, estimulando. Nós aprendemos com os neurônios em espelho. Nós vemos o outro fazer, a gente repete. A gente observa o outro, isso é legal, eu vou fazer. A criança não tem esse filtro. Se for legal ou não, ela vai fazer. Mas são os neurônios em espelho. Níveis de ansiedade. Essa criança ela permanece sentada ou ela ainda tem muita dificuldade. E aí, se ela tem dificuldade, o que a gente vai fazer? A gente vai criar técnicas para alternar, né? Eu costumo sempre usar o telefone. Coloco um despertador ali. 10 minutinhos, vamos alternar. 10 minutinhos sentado, 5 minutinhos você pode levantar. Desculpa. Você pode levantar. Você pode dar uma volta, você pode beber uma água, depois você volta. E aí a criança já sabe que se aquele telefone tocou, aquela determinada música, naquele momento, é porque está na hora. Isso também eu sempre faço fim de terapia, para marcar, porque às vezes as crianças não querem sair, elas querem ficar. Então, você vai criando técnicas de acordo com aquela criança, né? Eu já te convido, agora que eu vou falar desses pré-requisitos, a pensar em uma criança. Uma criança específica. Cíntia, eu sou professora, sou em sala de aula, tem lá 25 crianças, 30 crianças. Mas pense em uma criança, porque acho que foi a Esther que falou da estrela do mar. Né? Uma faz a diferença. Então, vamos focar em um caso aqui. Se cada um de vocês aqui focar em um caso, nós vamos ter quase 800 crianças daqui a um tempo alfabetizadas. Linguagem. Como é a linguagem dessa criança? Ela compreende, quando eu falo linguagem, não estou falando de fala, mas eu estou falando também de níveis de compreensão. É uma criança que compreende, que atende comandos, que me dá retornos, independente da fala. Ela me dá retornos. Ela consegue adquirir, tem essas habilidades. O sorriso. Essa criança ela tem um sorriso responsivo, ela troca. As nossas emoções, ela passa pelo nosso olhar, ela passa pelo nosso rosto, ela passa pelas nossas expressões corporais. Então, essa criança, ela sorri, ela compreende bem, ela compreende o que é o sorriso ou quando você está brava. Nós sabemos que crianças com autismo têm dificuldade, né, em organizarem, em reconhecer, em identificar expressões. Então, é algo que nós vamos também trabalhando desde pequenininhos ali com essa criança, todas essas emoções. Ela faz uso do objeto, ela dá função ao objeto, ou ela apenas pega lá, gira a rodinha, enfileira, ela deixa de lado, ou ela é uma criança que sabe, ela vai lá, ela sabe que o lápis é para escrever, que a escova de dente é para escovar os dentes, que aquele pente é para pentear os cabelos, ela consegue brincar. E atenção conjunta e compartilhada. Ela dá conta de estar em um ambiente e de notar o outro, de estar junto com o outro. Ela dá conta de realizar uma atividade em grupo, seja ela... Aqui eu não estou falando de atividade de leitura, escrita, folha. Estou falando de uma atividade de forma geral. Ela dá conta de estar em um grupo de crianças ou ainda para ela é muito difícil. Ou seja... Todos esses pontos nós precisamos avaliar. Dentro desses pontos ainda tem muitos outros pontos para poder a gente esmiuçar. Como o tempo é pouco, eu trouxe para vocês os tópicos, mas não trouxe esmiuçado porque o nosso tempo é curto.
Mas, dentro desses pré-requisitos, dentro desses critérios, você tem base para saber se a sua criança, se aquela criança que está lá na sua turma, se o seu filho, se ele está dentro desses pré-requisitos e se ele está pronto para passar por esse processo de alfabetização. Porque os pais são muito ansiosos, né? Querem a independência dos filhos, é algo natural isso. A preocupação maior de uma família é o quê? É que essa criança seja independente, é que essa criança um dia saiba escrever o seu nome, é que essa criança saiba ler. Então, nós lidamos com famílias ansiosas, mas que nós precisamos conscientizar que não é no tempo imposto pela sociedade. Porque o que acontece? A idade para a alfabetização é de 6 anos, né? O ciclo de alfabetização ele se inicia desde a educação infantil e, atualmente, segundo a lei, se encerra no 3º ano. Não é isso? Sendo que nós precisamos entender o ritmo de aprendizagem. Então, eu falei desse menino de 7, de 8 anos, que a gente está tendo muitos avanços, mas eu quero também falar para vocês de um outro caso que chegou para mim também em 2021, na pandemia, com 16 anos, falando B com A faz Bá. E o mesmo método ali, a mesma intervenção que foi feito com esse menorzinho, está sendo feita com esse jovem. Ele hoje está com 18 anos, ele está no 9º ano, ele está lendo, está escrevendo, ainda não faz letra cursiva, que é algo que teria que ter outra palestra aqui para a gente falar sobre isso, porque é uma cobrança muito grande essa questão da letra cursiva, mas também é necessário entender se essa criança está preparada para passar por essa transição. E esse paciente, esse jovem, a minha maior alegria é quando ele chega para mim e fala, ele me chama de tia, eu consegui ler a minha prova hoje. Tia, eu consegui responder. E nós já estamos naquela etapa de elaborar textos, né? Então, eu tenho começado com ele ali, da vivência dele. Vamos falar aqui, como é a sua família, como é a sua casa, quais experiências que você tem vivenciado lá, como está a escola. E, com isso, assim, é muita riqueza que eu tenho absorvido dele. Consigo perceber muitas dores também, o quanto é sofrido para ele, o quanto é difícil não se enquadrar ali, perceber, parece que tem um quebra-cabeça montado aqui e tem uma peça ao lado. Tenho escutado muito as suas angústias. Por quê? Porque hoje, aos 18 anos, ele está tendo maior maturidade para externar tudo isso. E também porque tem uma família que apostou nele e aposta nele todos os dias. Outro dia ele chegou super feliz me contando que ele entrou em um curso para conserto de celular. E aí ele falando, eu estou doido para ter meu dinheiro para ajudar os meus pais. Então, eu pedi a minha mãe para comprar as ferramentas porque eu queria começar a consertar. Eu posso estudar de manhã e trabalhar à tarde. Então, perceba, assim, e eu gosto de trazer esses casos, eu gosto de ilustrar, porque, repito, a maior angústia de uma família é que talvez essa criança não tenha autonomia, né? Que seja um adulto sem função, né? Um adulto disfuncional. E não é isso. Então, como foi dito aqui pelas meninas lá de Itaperuna, a gente tem que lutar, nosso papel enquanto profissional é exatamente esse, para que a história seja diferente, para que não seja como essas famílias que hoje levam os seus filhos e chegam lá e esses próprios pais são diagnosticados. Então, a nossa luta é essa, é exatamente essa, é fazer a diferença. Então, quando você que é mãe, que está exausta de levar o seu filho para a terapia, não desista. Tem dias que são muito bons, tem dias que não são tão bons, e eu vivencio isso na prática. E agora, falando até mesmo para os profissionais, a gente sabe que para a gente também tem dia que é difícil, porque você quer, mas você precisa também respeitar aquela criança. E isso é o autismo.
Isso é o autismo. O autismo, ele nos ensina muito. Ele nos ensina que nós não temos que ser perfeitos, nós temos que ser quem nós somos, do nosso jeito, que nós não temos que nos preocupar tanto com aquilo que os outros pensam, com aquilo que alguém vai olhar de lado e vai pensar ou vai falar. Eles só querem viver, só querem ser felizes. Então, e isso eu aprendo diariamente no meu espaço com os autistas, e eu acredito que vocês também aprendem. E se você que está aqui, que é da área, que é professor, ainda tem uma resistência, ainda tem uma dificuldade, eu tenho que te dizer que talvez essa resistência e essa dificuldade seja porque você precisa estudar mais. E que bom que você está aqui hoje, porque o nosso objetivo é exatamente esse, é formar pessoas. Ninguém está aqui hoje para aparecer na mídia. Isso é consequência. O objetivo do evento é responsabilidade, é reconhecimento, mas reconhecimento não para nós, mas reconhecimento para essas crianças, para esses autistas, que vão passando os anos, vão se tornando adolescentes, adultos, e que precisam de amparo. Só um minuto. Passa para mim, por favor. E aí, de forma rápida, eu vou falar para vocês aqui propostas inclusivas, atividades lúdicas que podem ser feitas nesse processo de alfabetização. Recorte e colagem, imagens coloridas com um bom tamanho, palavras-chave ao trabalhar um texto ou um enunciado, que a gente sabe que tem toda aquela questão da contextualização, e aí a criança se perde. Essas dicas que eu vou passar aqui para vocês agora, não só para crianças com autismo, mas crianças também no TDAH, crianças com qualquer tipo de transtorno que você tem em sala de aula, é válido. Palavras-chave, atividades de relacionar, associar e completar. As escolas ainda têm muita dificuldade de adaptar atividades, e nós precisamos entender que nossas crianças têm direito à adaptação. Então, você, enquanto professor, você precisa, sim, adaptar o material para o seu aluno, porque é um direito dele. Só que, Cíntia, então eu já tenho tanto trabalho, eu vou ter que fazer outra prova. Não, você pode, olha, tentar ali usar um marca-texto e marcar algumas palavras-chave. Você pode fazer recorte. Lá eu faço muito isso, a gente faz muito isso no reforço escolar, com ênfase na alfabetização, que eu ofereço lá no espaço. A gente faz muito isso. Às vezes a escola manda uma atividade, uma folha com um espaço muito pequeno para a criança escrever. A gente faz o quê? Recorta aquele enunciado e coloca em outra folha. Cria uma estrutura melhor para que a criança possa ir construindo o seu aprendizado. Ela não precisa estar ali naquele padrão. Pode passar, por favor. O uso de jogos é muito importante, e os jogos eles não devem ser usados somente nos ambientes clínicos. Existem várias brincadeiras, até mesmo de comandos, que nem precisa de objetos, que podem ser feitas em sala de aula. E jogos, como jogo da memória, quebra-cabeça, varetas, Lego, tudo isso vai estar sendo uma prática, uma proposta inclusiva. Porque não dá mais, gente, para alfabetizar falando que B com A faz Bá. Nosso cérebro aprende por repetição, mas nós temos que ter uma repetição inclusiva, uma proposta lúdica. Não dá para a gente ficar ali falando que é repetição, então, nessa linha, você vai escrever Bá até o final. Não é desse jeito. A gente precisa inovar, a gente precisa buscar recursos para que a criança possa ter prazer em aprender. A ludicidade, esse prazer pelo aprendizado. Então, eu encerro aqui a minha fala. Aqui é o meu espaço, né, o Estímulo Espaço Integrado, os trabalhos que são ofertados lá. Se você tiver com o seu celular e você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode apontar a câmera do seu celular, que o QR Code vai te levar direto para o Instagram. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui.
agradecer a esse convite que vocês me fizeram e desejar que Deus possa dar tudo de bom, de melhor, em dobro na família de vocês, na vida de vocês e de todos vocês que estão aqui. Muito obrigada.